Olá, estou aqui com Eric Vale, que é professor do Departamento de Economia da PUC de Betim. Ele veio esclarecer algumas dúvidas em relação ao aumento dos preços dos alimentos. Muito obrigado por conceder essa entrevista ao Portal Gira Betim, Eric. É um prazer falar com o Portal Gira Betim, Ellen. Muito obrigado pelo convite. De nada. Eric, explica para nós aí o porquê que houve o aumento dos preços de forma tão repentina. Olha, essa é uma conjunção de fatores, né? A gente precisa entender o que está acontecendo no mundo até a mesa do consumidor, né? Por que os alimentos estão caros, etc. O problema, Ellen, começa efetivamente com o Covid, ele muda os preços relativos no mundo. O preço relativo parece uma palavra difícil, mas o câmbio, né, o valor do dólar, é um preço relativo em relação ao nosso dinheiro, ao real. Né? Mas ele muda o preço relativo do arroz em relação à Coca-Cola. Né? Então, ele embaralha, ele chacoalha os preços do mundo. Então, a Covid, de fato, ela provocou um efeito sobre o câmbio, que é esse preço relativo. Então, ainda olhando para o mundo, de forma muito breve, infelizmente, há uma conjunção de fatores que a eleição americana gera muita incerteza em termos do comércio internacional, a questão do protecionismo, não é? Americano, a guerra comercial com a China. E a China, então, do ponto de vista estratégico, age corretamente, né? Aumentando a importação de alimentos, e o Brasil, de fato, é um grande exportador de alimentos. Né? Então, olhando para esse cenário mundial, né, onde eu tenho eleição americana, guerra comercial com a China, né, eu tenho que pensar na segurança alimentar de um país com 1,4 bilhão de habitantes, né? A Índia encosta nessa marca também. Então, do ponto de vista da segurança alimentar, esses países agem de forma a proteger esse quesito. Né? E nós vamos chegar agora na mesa do consumidor. Né? O produtor de alimento brasileiro, sobretudo aquele que está ligado às exportações, ele vai se aproveitar desses preços relativos. Né? Ele vai olhar para os preços dos alimentos no mundo e vai tentar exportar o máximo possível ao melhor preço, dito de uma forma muito simples. Né? De modo que os produtores de alimentos no Brasil, por exemplo, agem de forma correta, do ponto de vista da gestão dos seus negócios, né? E de proteger os seus investimentos. Né? São necessários muitos investimentos para se produzir alimento na escala em que o Brasil produz atualmente. Tá? E vamos ainda chegar na mesa do consumidor. Né? Nessa confluência de fatores, nós tivemos esse aumento de renda provocado pelo auxílio emergencial. Né? Então, isso internamente vai provocar o que nós chamamos na economia de inflação de demanda. Né? Então, se a gente olhar para os principais preços que foram afetados, são os preços de uma população que passou repentinamente a ter um poder de compra, né, maior do que tinham antes. Né? Então, a gente olha para a cesta básica do consumidor, o grupo alimentos, e percebe que é esse grupo que foi mais pressionado. Né? A carne, a farinha, o arroz. Né? E eu tenho produtos que caíram de preço. Né? O caso da cebola, por exemplo, ou da batata. Né? Então, a gente precisa pensar nesse impacto em termos da população, dos consumidores brasileiros, né, de diversos ângulos. Para algumas pessoas, ou para um grupo considerável de pessoas, que não tinham acesso nem a esses bens, né, vamos pensar no arroz, por exemplo, elas passaram a ter poder de compra de acesso a esse bem, o que significa ganho de bem-estar, né, para esse grupo. Existe um outro grupo que já consumia arroz. Né? Estando o arroz mais caro, a renda dessas pessoas acostumadas a comerem arroz, né, para pegar o arroz como o bode expiatório, elas tiveram perda de bem-estar, né? Ao contrário daquele primeiro grupo que passou a ter acesso ao arroz. Né? Então, do ponto de vista da economia, quando os preços relativos mudam, e eles começam a mudar nesse cenário internacional, de comércio internacional,
eles vão, de fato, afetar o preço do alface, ou do arroz, ou do tomate na mesa do brasileiro, né? Que é o que, de fato, está ocorrendo atualmente. Então, assim, é uma tentativa de sintetizar, viu, Ellen, de uma forma bem simples, talvez bem simples e bem direta, né? O que está acontecendo em termos do nosso poder de consumo. Entendi, Eric. E no caso, quais foram os alimentos que tiveram maior aumento em questão de porcentagem? Tá? Eu acho que em questão de porcentagem, eu não tenho esses dados de cabeça, eu não trabalho com grupo alimento, tá? Sim. Mas é só pensar, eu vou adivinhar aqui e as pessoas vão poder ir no Google e falar assim, olha só, como é que ele adivinhou isso? E aí eu vou imaginar a cesta típica de consumo de alimento do brasileiro. Então, se eu entrar na cozinha de todo brasileiro, eu vou encontrar o óleo, ele é essencial. E eu vou perceber que ele teve um aumento substancial no mês de agosto. O IBGE ele lança, né, uma pesquisa, quando ele vai calcular o IPCA, onde ele lista esses percentuais de aumento e de decréscimo, como é o caso da cebola e da batata, tá? Nos preços. Então, se eu estivesse olhando para a cozinha dos consumidores, do grupo alimento brasileiros, o que eu encontro nela? Arroz, feijão, ovo, uma carne, provavelmente uma carne de frango, uma carninha de boi, não é? Eu já disse o óleo, o sal, a cozinha, o café, perdão, não é? O açúcar, não é? Então, e o macarrão. Então, eu não estou olhando a massa de tomate, eu estou olhando para a cesta de consumo típica de um brasileiro que eu encontro facilmente, não é? No armário da cozinha de todo mundo, da despensa de todo mundo. Então, esses são os bens que sofreram, não é? A maior alta no grupo alimento, e eu estou dizendo isso, Ellen, porque eu não tenho os números agora, tá? De bate-pronto. Sim. Por outro lado, a batata e a cebola, né? Que também estão na mesa do brasileiro, e é possível encontrar isso de forma corriqueira na cozinha dos brasileiros, elas sofreram uma redução de preço, né? Então, isso é um caráter momentâneo da mudança de preços relativos, e o brasileiro tem que aprender que, momentaneamente, ele vai ter que substituir, em alguma medida, esse arroz pela batata, enfim, ele vai ter que ser um pouco criativo, né, nesse momento, que nós esperamos seja breve. Com certeza, né? Ô, Eric, mais uma pergunta e a última. Você acha que isso deve prolongar? Até quando? Tem alguma expectativa de melhora nesse último semestre? Ou você acha que não? Ellen, ótima pergunta e muito difícil de responder, né? Olhar para o futuro é sempre olhar para questões de incerteza, né? Mas na economia existe um mercado que é chamado de derivativos, onde é possível olhar para os preços que vão ser praticados lá na frente, lá no futuro, né? Então, não dá para dizer um prazo, mas dá para dizer o seguinte, olha, a eleição americana ela vai acontecer, né? Então haverá uma definição maior das políticas protecionistas no comércio internacional, né? Então isso deve mudar em breve essa fome, esse apetite da China, né, na importação de alimentos, né? Internamente, a gente sabe que o auxílio emergencial que provocou essa demanda, né, essa procura maior pelo grupo alimentos, ela também vai se esgotando agora, né? O auxílio emergencial ele termina em dezembro, ano que vem, então essa pressão de demanda é reduzida, tá? Então tudo depende de como que esses vetores vão se encontrar lá na frente, em quanto tempo. Dá para dizer em quanto tempo? Olha, é muito difícil prever. E aí tem uma piadinha na economia, né, que a gente fala assim, olha, a economia é muito legal, ela funciona, etc. e tal. Deus olhou para aquele negócio, ficou com inveja e falou assim, vou inventar o câmbio, né? Porque o câmbio avacalha todo mundo e ninguém consegue mais prever nada, porque o mundo é anárquico, né? Pode surgir um novo evento amanhã que altera de novo os preços relativos. Sim. Quem tentou adivinhar o câmbio, né? O quando que isso vai acabar, acabou dando com os burros na água. Ô, Eric, muito obrigada por esclarecer as dúvidas aí do pessoal. E eu te faço um convite para que você posteriormente venha conhecer aqui o portal.
Vai ser um prazer, Ellen. Muito obrigado, né, ao Gira Betim. Tá? Muito obrigado pelo convite de vocês. É sempre um prazer poder conversar um pouquinho de economia, tentar falar de economia de uma forma mais simples, mais direta, mais tranquila. Né? Eu quem agradeço, Eric. Muito obrigada.